Olá pessoal, hoje estamos na segunda edição do Globecast. Estou acompanhado hoje pela Ellen e hoje vamos apresentar as teorias demográficas, focando na teoria demográfica reformista. É uma perspectiva que contesta a ideia de que o crescimento populacional é a causa do subdesenvolvimento. Para os reformistas, a pobreza gera superpopulação. Se todas as pessoas tivessem acesso a direitos sociais básicos, como saúde, educação, moradia, etc., isso cessaria e iria regularizar o crescimento populacional. Para os adeptos dessa teoria, com reformas sociais e políticas de redistribuição de renda, o problema da pobreza e da superpopulação seriam sanados. A teoria demográfica reformista surgiu na segunda metade do século XX, como uma crítica e alternativa às teorias malthusiana e neo-malthusiana. Enquanto Malthus e seus seguidores viam o crescimento populacional como causa da pobreza, os reformistas argumentavam que a pobreza era, na verdade, a causa do crescimento populacional e que investimentos em educação e saúde seriam a chave para o desenvolvimento e controle populacional. A imagem mostra como a América Latina viveu entre os anos 1970 e 2020, um período de bônus demográfico, quando há uma maior proporção de adultos em idade economicamente ativa, 15 a 64 anos, do que de crianças e idosos. Esse é um momento estratégico em que o país pode crescer mais rápido, pois há mais pessoas trabalhando e gerando renda, e menos dependentes. Segundo a teoria demográfica reformista, esse bônus só é aproveitado de forma positiva se houver investimentos sociais, ou seja, se o governo aplicar políticas públicas que garantam educação, saúde, emprego de qualidade e inclusão produtiva, esse momento pode gerar redução da pobreza e crescimento com igualdade. Caso contrário, a janela se fecha e o país envelhece sem ter desenvolvimento da base social. Apesar da melhora dos últimos anos, o Brasil ainda apresenta desigualdades na mortalidade infantil, especialmente nas regiões mais pobres. Segundo o Ministério da Saúde de 2021, a mortalidade infantil é quase 2 vezes maior no Norte e Nordeste do que no Sul e Sudeste. A teoria reformista defende que a mortalidade infantil está ligada à pobreza, à falta de acesso à saúde, saneamento e alimentação adequada, e não simplesmente ao número de filhos que uma família tem. A solução é investir em políticas públicas de saúde, pré-natal, renda e nutrição. Na época, o discurso era que as famílias pobres tinham muitos filhos e por isso não conseguiam garantir boa saúde para eles, como se o problema fosse a quantidade de crianças. A proposta era controlar a natalidade, não se falava em oferecer atendimento médico gratuito, programas de combate à fome ou saneamento básico. A teoria reformista passou a questionar essa lógica e defender os direitos sociais dessas famílias. As duas imagens do FMI mostram que a América Latina está entrando em uma fase de transição demográfica. A população em idade ativa, entre 15 e 64 anos, está se estabilizando e deve começar a diminuir nos próximos anos, enquanto o crescimento da força de trabalho será cada vez mais lento. Isso pode afetar negativamente o crescimento econômico da região, já que haverá menos pessoas contribuindo diretamente com o mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, a taxa de participação, ou seja, a porcentagem de pessoas em idade ativa que realmente trabalham ou procuram emprego, ainda pode crescer, indicando que há espaço para mais inclusão no mercado. Essas mudanças são vistas pela teoria demográfica reformista, não como um problema populacional, mas como um reflexo de falta de políticas sociais eficazes. Para essa teoria, o que compromete o desenvolvimento não é o tamanho da população, mas sim a má distribuição de renda, a exclusão social e o pouco investimento em saúde, educação e trabalho digno. Assim, a teoria reformista propõe que, diante do envelhecimento populacional e da queda da força de trabalho, o caminho correto é reformar o sistema social e econômico, investir em qualidade profissional, garantir acesso à educação e saúde, promover a igualdade de gênero no trabalho e proteger os mais vulneráveis. Dessa forma, mesmo com a população estável ou em queda, é possível manter o crescimento com equidade e justiça social. Milhões de brasileiros vivem em favelas ou comunidades sem saneamento básico adequado. Segundo o SNIS de 2022, cerca de 35 milhões de pessoas no Brasil ainda não têm acesso à água tratada e mais de 90 milhões vivem sem rede de esgoto.
A teoria reformista mostra que o problema não é a quantidade de pessoas vivendo nesses locais, mas sim a ausência de políticas públicas e de investimentos em infraestrutura. Se houvesse investimento correto, essas populações poderiam viver com dignidade e contribuir para o desenvolvimento econômico. Na visão antiga, o crescimento populacional era visto como o principal culpado pela expansão das favelas, pela falta de saneamento. A solução proposta era reduzir o número de nascimentos e não melhorar as condições de moradia ou garantir acesso a serviços públicos. As pessoas eram vistas como um excesso, não como cidadãos com direito à infraestrutura básica. Hoje, o Brasil tem uma grande população em idade ativa, mas enfrenta altos índices de desemprego entre os jovens e baixa participação feminina no mercado de trabalho. Segundo o IBGE 2023, mais de 7 milhões de jovens estão fora da escola e do trabalho. Além disso, muitas mulheres deixam de trabalhar por falta de creches de apoio à maternidade, IPA 2022. A teoria demográfica reformista explica que esses problemas não são causados pelo tamanho da população, mas pela falta de políticas públicas e inclusão social. Em vez de reduzir os números de pessoas, como defendiam teorias antigas, a teoria reformista propõe investir em educação, transporte, creches, capacitação para aproveitar o potencial dessas populações no desempenho do país. Como era antes da teoria reformista? Antes da teoria reformista, na década de 1960 e 70, acreditava-se que a pobreza e o desemprego eram causados pelo crescimento populacional. As teorias malthusianas e neomalthusianas defendiam o controle da natalidade como solução e não se priorizavam políticas públicas de inclusão. Mulheres fora do mercado de trabalho e jovens desempregados eram vistos como resultado de gente demais, e não da falta de estrutura social. A teoria reformista mudou isso, ao mostrar que o problema está na desigualdade social e na ausência de políticas públicas e não na quantidade de pessoas. Essa imagem mostra a evolução histórica e futura da população brasileira. Observa-se um crescimento populacional acelerado no século XX, seguido por uma queda no ritmo de crescimento e no início do envelhecimento populacional. A partir de 2050, a população brasileira deve começar a diminuir, além disso, o número de idosos aumentará significativamente. A teoria demográfica reformista interpreta esse cenário como um alerta social, com menos jovens e mais idosos. Será necessário reformar o sistema de seguridade social, aposentadorias, saúde pública e cuidados dos idosos e estimular a produtividade da população economicamente ativa. A teoria defende que o problema não é o envelhecimento em si, mas a falta do planejamento social para enfrentá-lo.